O diagnóstico no acidente vascular cerebral é uma das etapas fundamentais quando nós propomos uma conduta precisa para essa grave doença. Se nós falarmos em diagnóstico, vale a pena considerar alguns itens distintos. Primeiro, o diagnóstico preventivo, o que nós podemos diagnosticar no sentido de prevenir que a doença apareça. Depois, o diagnóstico da doença em si. E aí nós vamos subdividir algumas fases. O que seria o diagnóstico, que é a confirmação do edema, o diagnóstico da isquemia, diagnóstico das complicações. E nessa linha diagnóstica, vale a pena considerar as prioridades que nós temos. Nós queremos uma definição de um diagnóstico diferencial de acidente vascular cerebral com outras doenças ou o diagnóstico da etiologia. Tudo isso tem um tempo definido e uma sequência definida e bastante clara. O AVC é uma das doenças cardiovasculares que mais mata e incapacita. É importante, eu acho até extremamente importante, que nós tenhamos na cabeça e que a gente saiba perfeitamente o que nós queremos e quando nós queremos. Nunca é demais lembrar que o acidente vascular cerebral é uma doença grave e uma emergência médica. Se nós perdemos tempo na definição diagnóstica, nós vamos perder tempo em estabelecer a conduta e estabelecer um prognóstico melhor para esse doente. Portanto, nós temos que saber as etapas desse diagnóstico e o que fazer em cada etapa. Vamos ver mais detalhes sobre o diagnóstico preventivo, o que se pode identificar no sentido de prevenir o acidente vascular cerebral. Aí vem aqueles dados clássicos, diagnosticar hipertensão arterial, diagnosticar diabetes, dislipidemia, ver se o indivíduo é fumante ou não, diagnosticar coagulopatias e mais recentemente tem sido investigado outras hipóteses diagnósticas, tem se aberto um leque muito maior de fatores de risco que devem pertencer a esse diagnóstico. Por exemplo, a investigação de possíveis agentes infecciosos relacionados ao acidente vascular cerebral, como a investigação de clamídia, helicobacter, herpes zoster, que têm sido relacionados na etiologia do acidente vascular cerebral, investigação de desmetabolismos, como por exemplo a homocisteína, são todos elementos que devem fazer parte de um protocolo de investigação para um diagnóstico da prevenção do acidente vascular cerebral. Diagnóstico do AVC. A etapa seguinte seria o diagnóstico em si da doença. Aí nós temos que pensar o que nós queremos. Nós queremos diagnosticar a doença e fazer um diagnóstico diferencial com outras causas ou estudar a etiologia desse quadro. As duas etapas são fundamentais e todas elas têm um tempo preciso, um tempo definido para se estabelecer esse diagnóstico. A primeira etapa, decidir o que fazer se for ou não um AVC. Os dados prioritários são antecedentes pessoais, história do doente, né? Antecedentes familiares, exame clínico e exames complementares. Os antecedentes, nós vamos valorizar a presença ou não de fatores de risco, a incidência prévia de um outro quadro vascular, a existência de outras doenças vasculares, não vasculocerebrais. Entre os antecedentes familiares, a importância de acidentes vasculares em parentes próximos, principalmente abaixo de 60 anos, lembrando que o fator genético é importante na prevalência, na incidência dessa doença e deve ser suficientemente investigado. O próximo passo é o exame físico. No exame clínico, deve-se valorizar a história clínica, a manifestação e os sinais clínicos. O acidente vascular normalmente tem uma apresentação aguda ou subaguda. Isso deve ser caracterizado. É o doente que manifesta seu quadro de modo abrupto ou rapidamente evolutivo. Principais sintomas e sinais clínicos. Nós devemos encontrar fundamentalmente déficits neurológicos, déficits sensitivos, déficits motores, déficits sensoriais, déficits cognitivos, enfim, alguma situação que exteriorize um dano cerebral, um dano neuronal devido ao acidente vascular cerebral. Aí, para esse item, deve ser procedido um exame neurológico completo. Esse exame neurológico consiste na investigação de todos esses parâmetros que compõem os achados devidos ao controle cerebral. Existem algumas escalas que são muito boas e hoje são adotadas em quase todos os serviços e devem ser adotadas.
Vamos ver mais observações sobre o sistema de escala. É uma escala que foi proposta nos Estados Unidos e tem servido de base para a maioria dos estudos clínicos em acidente vascular cerebral. Eu acredito que todo médico deve conhecer essa escala, deve ter acesso a essa escala. É uma escala razoavelmente fácil de ser aplicada, onde nós vamos quantificar o déficit, por exemplo, o déficit motor, se tem paresia ou não, o local da paresia, a intensidade da paresia. Vamos quantificar os distúrbios sensitivos, os distúrbios cognitivos, como, por exemplo, disfasia, disgrafia, dislexia, distúrbios de concentração, distúrbios de memória, enfim, a maioria dos achados clínicos são colocados nessa tabela e, de um modo ordenado, isso é apresentado e o médico deve descrevê-los e deve ter em seu protocolo. Isso é muito importante para a confirmação diagnóstica e para ter como dado, como subsídio para a evolução desses doentes. Através disso, nós vamos ter um parâmetro muito fidedigno de saber se esse doente está melhorando, está estável ou está piorando. A seguir, os exames complementares que podem auxiliar na definição diagnóstica. Desses exames, a neuroimagem ganha um espaço muito grande. Talvez seja o principal elemento que nós temos para a confirmação diagnóstica é a neuroimagem. E aí um dado bastante importante é que o médico conheça as possibilidades de utilização da neuroimagem e saiba solicitar o exame necessário para aquele momento necessário. Vamos então acompanhar algumas das características específicas de alguns dos principais tipos de exames, a começar pela tomografia. É um exame extremamente importante, nos dá um diagnóstico, mas a tomografia, em geral, não apresenta o diagnóstico de uma isquemia, de um edema na fase aguda, mas apresenta um diagnóstico de uma hemorragia numa fase aguda. Então, se a suspeita for uma hemorragia cerebral, for uma hemorragia subaracnoideia, o exame de eleição é uma tomografia. Ressonância magnética. Se a suspeita for uma isquemia cerebral, uma trombose, uma embolia, o exame de eleição não seria tomografia, mas seria uma ressonância com métodos de aquisição mais moderno. Por exemplo, a método de difusão e perfusão. O método de difusão e perfusão são elementos que nos dão muita precisão no diagnóstico da isquemia, apontam a isquemia, apontam o edema em fases bem iniciais do processo. Em alguns minutos após a instalação de uma isquemia, a difusão pode mostrar a isquemia, pode mostrar o edema. Isso é bastante importante porque quantifica e nos confirma esse achado. Os exames de neuroimagem são, de fato, um grande auxílio na investigação de AVC. Mas, volto a dizer, nós temos que saber o que nós queremos. Por exemplo, a ressonância numa fase inicial não é boa, não é suficiente para a confirmação de uma hemorragia ou de uma hemorragia meníngea, principalmente hemorragia meníngea. Então, se a suspeita for hemorragia meníngea, não adianta fazer uma difusão ou uma perfusão, nós temos que fazer uma tomografia. Se a suspeita for uma embolia ou uma trombose, nós devemos fazer uma difusão ou perfusão. A fase seguinte à confirmação diagnóstica do AVC é a busca da causa do processo, quando outros exames podem auxiliar, a exemplo da angiografia. A angiografia é um exame bastante interessante, é bastante satisfatório para a análise das artérias, análise das veias, análise dos seios venosos, investigação de possíveis estenoses, investigação de malformações e, em geral, é um exame feito. Eu digo em geral porque é um exame específico e tem riscos. Não é um exame isento de risco. É um exame que requer a introdução de catéter, é um exame desconfortável para o doente, tem uma porcentagem em torno de 2% de risco de instalação de acidente vascular cerebral, de agravamento do quadro ou, eventualmente, de morte. E é um exame caro. Então, é um exame que deve ser selecionado muito bem pelo médico que está acompanhando esse doente, né? Ele deve ser feito, então, quando nós temos um desses fatores que impõe a necessidade de realização desses exames, que são esses fatores que eu acabei de citar. Quando e qual exame solicitar? Essa decisão é muito importante. Nós devemos lembrar a ordem cronológica desses exames.
Se um médico, por exemplo, solicitar precocemente uma angiografia, ele pode agravar o processo. A introdução de um catéter ou a introdução de um contraste para possível diagnóstico de uma malformação ou de uma estenose pode provocar uma reação de hipersensibilidade nessa artéria que aumenta o grau de espasmo dessa artéria e, consequentemente, dificulta a circulação. Então, é uma situação que o médico tem que ter muita segurança. Qual o exame solicitar e quando solicitar. Esses exames são todos válidos. A angiografia é excelente para usar um diagnóstico de uma possível malformação, para definir um quadro de uma estenose. Mas, se for pedida no momento errado ou numa hora errada, pode eventualmente agravar o quadro. Essa segurança o médico tem que ter e esses conhecimentos básicos nos ajudam bastante para decidir quando fazer um exame ou outro. Alguns exames laboratoriais sanguíneos, a depender da situação, também podem ser solicitados. Se nós pretendemos uma avaliação clínica desses doentes, lógico que devemos fazer um perfil de exames dentro de uma linha metabólica. Isso vai nos auxiliar para um estudo geral do doente, a verificação se não há efeitos colaterais dos medicamentos propostos, se o doente está suportando a medicação e se não há um outro parâmetro associado nesse diagnóstico. A avaliação do AVC requer uma investigação extremamente criteriosa. Outra linha de investigação seria na confirmação de um possível agente desencadeante do quadro. Por exemplo, uma coagulopatia, um processo inflamatório, um processo infeccioso, um processo desmetabólico, que estaria interagindo, agravando ou desencadeando esse processo. Esses exames todos estão disponíveis, todos devem serem feitos, porém com uma ordem cronológica, uma ordem de prioridades. Nós devemos saber muito bem quando solicitar o exame e qual exame deve ser solicitado. A inversão dessa ordem pode acarretar perda de tempo, descaracterização da urgência médica que nós estamos enfrentando, eventualmente trazer risco ao doente e custos adicionais, muitas vezes desnecessários. Nesta linha diagnóstica, vale ainda ressaltar a indicação da ultrassonografia. A ultrassonografia tem uma finalidade uma finalidade muito mais ligada à prevenção do que o tratamento propriamente dito. Normalmente, a ultrassonografia é feita no sentido de investigação de um possível dano arterial, principalmente nas artérias carotídeas, como, por exemplo, estenose, presença ou não de trombo, característica do trombo, possível dissecção, possível malformação arterial, que são elementos que nós vamos utilizar, que devem ser utilizados na escolha de uma possível terapêutica ou intervenção cirúrgica a esses doentes. Vamos ver mais algumas orientações agora quanto aos possíveis diagnósticos diferenciais. Ainda que o acidente vascular cerebral tenha um quadro bastante característico, e o diagnóstico nem sempre é muito difícil. O diagnóstico diferencial deve ser lembrado, pois muitas vezes confunde, né, e leva a um tratamento errado. Principais diagnósticos diferenciais. Os principais diagnósticos diferenciais que nós podemos colocar e devemos colocar seriam trauma crânioencefálico com a presença de hematoma ou contusão. Às vezes a manifestação clínica é bastante parecida e o quadro pode se assemelhar e confundir esse diagnóstico. Tumores. Eventualmente, alguns tumores podem ter uma evolução rápida, subaguda, com um quadro semelhante a um acidente vascular cerebral. Crises convulsivas, principalmente em adolescentes ou adultos jovens, muitas vezes a pessoa pode ter uma crise em sono, o próprio indivíduo não percebe a sua crise convulsiva e passando a crise ele se encontra hemiparético, no caso de uma crise hemigeneralizada. É uma situação bastante parecida com o acidente vascular cerebral e que deve ser lembrada no diagnóstico diferencial. Vale vermos mais algumas situações referentes ao diagnóstico diferencial. Outras situações, por exemplo, seria uma crise enxaquecosa, um diagnóstico muito difícil de ser feito, o quadro é muito parecido, todos eles se acompanham de cefaleia, sinais localizatórios. O que vai pesar no diagnóstico diferencial são os pródromos, os antecedentes pessoais, familiares, a idade e a confirmação através de exames complementares.
Outra situação que nós devemos pensar seriam processos inflamatórios, infecciosos, como, por exemplo, meningites e meningoencefalites, que algumas vezes pode se acompanhar de sinais localizatórios assemelhantes ao acidente vascular cerebral. Distúrbios metabólicos, principalmente hipoglicemia, algumas vezes se manifestam com uma hemiparesia, um distúrbio de consciência, quadros que também se parecem com acidente vascular cerebral. Outro diagnóstico seriam distúrbios demenciais, perdas cognitivas, quadros confusionais, que eventualmente tenham algumas características semelhantes, parecidas com o acidente vascular cerebral e que podem confundir o diagnóstico. No leque das possibilidades diagnósticas, é importante não perder de vista esses diagnósticos diferenciais. Me parece fundamental que todo médico tenha esses dados em mente para que tenha uma visão abrangente e não se fixe só no acidente vascular cerebral, muitas vezes deixando de confirmar um outro diagnóstico que tem uma conduta absolutamente diferente da proposta. O acidente vascular cerebral é uma emergência médica. É uma das principais causas de óbito e, no mundo, é a principal causa de sequelas em adultos. Nós estamos frente a um problema muito grave e que muitas vezes ainda é negligenciado. O diagnóstico deve ser precoce, preciso e, através disso, nós vamos ter uma conduta adequada. Essa conduta, atualmente, está mais ou menos definida. Existem vários protocolos em andamento tentando aperfeiçoar essa conduta, tanto protocolos internacionais como nacionais. A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, a Academia Brasileira de Neurologia e a Associação Médica Brasileira têm se voltado bastante coerente e de modo sério para esse aspecto. Hoje há consensos a esse respeito, há diretrizes que são apoiadas por essas três entidades que estão à disposição dos médicos, sempre pensando nessa absoluta necessidade que nós temos de prevenir essa doença e, se não for possível a sua prevenção, tratar o mais rápido, o mais adequadamente possível para limitarmos as suas graves sequelas.